noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite também aos que estão aqui no Largo da Liberdade. Antes de iniciar minha fala, eu peço já permissão de estar sem máscara para facilitar um pouquinho a comunicação. A pandemia nos fez acostumar com muitas coisas, mas eu confesso que com a máscara foi difícil. Então, peço permissão para isso. E também, antes de iniciar minha fala, eu quero fazer uma referência aos organizadores desse evento, né, de maneira especial ao Rude, César e Ivanir. Nós conseguimos acompanhar um pouquinho, assim, ainda que de forma distante, toda a movimentação para a organização e pudemos sentir a energia envolvida na ideia do Fórum de Pato Branco. Ver aqui tanta história, tanta cultura, tanto conhecimento, nos faz acreditar, né, que a história construída até aqui é o que vai impulsionar o nosso futuro. E como educadores, de uma maneira muito especial, né, Vitor, é dessa história que nós nos abastecemos, é essa história que nos traz esperança. Então, espero que seja o primeiro de muitos, né, e que a gente possa acompanhar aí, que fique para a história futura de Pato Branco, então, também esse evento. Bom, vamos lá. O desafio de hoje, então, conseguimos a apresentação? Já está na sequência? Ah, está aqui, ok. O desafio, então, de hoje, quando nós falamos em educação, é de fato compreender um pouquinho qual é o papel real da educação, né? Nesse contexto de mudanças, nesse contexto de incertezas, nesse contexto, Vitor, se eu puder traduzir de uma forma muito simples a sua fala, de adaptação, né? Porque foi esse o exercício que nos foi exigido ao longo desses últimos 2 anos, de nós, educadores, dos nossos alunos. E aí vamos olhar um pouquinho para a educação e pensar, então, qual é o seu verdadeiro papel, né? Para que a educação se coloca hoje? E aí, uma reflexão parte da formação do indivíduo que seja capaz de reconhecer o seu papel na sociedade e, a partir dele, atuar em prol do coletivo. A gente se desprende um pouquinho, então, da formação tecnicista e se volta para uma formação que propicie essa adaptação tão necessária no mundo de hoje. E que a pandemia nos empurrou para ela, mas que nós sabemos que ela vem historicamente nos impulsionando e historicamente nos inquietando como educadores. Chamando um pouquinho aí os pilares, né, que nos fazem olhar para a educação, nós compreendemos que ainda lá em 96, a Unesco ousou dizer para nós, educadores, que a educação deve estar, a educação do século XXI, né, então olhando para a era que nós já estamos, deve estar fundada no aprender a conhecer, no aprender a fazer, no aprender a conviver e no aprender a ser. Ou seja, é muito mais do que a educação de transmissão de conhecimentos. É muito mais a educação baseada no técnico, né? No apenas fazer. É uma educação que olha para o ser, é uma educação que olha para a integralidade. E aí eu estou falando de uma educação voltada aos seres humanos. E cada vez mais nesse contexto de crise, nesse contexto de mundo VUCA, de relações voláteis, de contextos incertos, de complexidade das formas de estar e de ser, e de ambiguidade, que já não é mais o atual na conceituação, né? A gente agora já evoluiu para um novo conceito, que eu confesso para vocês que há pouco tempo tive contato, que é o mundo Bunny, que não é, o olhar não é mais voltado para o mundo VUCA, mas sim para o indivíduo que se criou a partir do mundo VUCA e que agora convive com a fragilidade,
convive com a vulnerabilidade instalada nesse contexto VUCA, convive com a ansiedade, convive com a constante luta pela manutenção da sua saúde mental e do seu equilíbrio diante da complexidade, diante da velocidade da transformação. Convive com as relações não lineares, com as relações de causa e efeito não mais pré-estabelecidas, e convive com o incompreensível. Quem, após 2 anos de pandemia, consegue dizer, afinal de contas, o que foi essa pandemia? E quantas outras coisas nós não conhecemos mais? Quantas outras coisas nós não conseguimos mais compreender? Então, esse contexto de mundo bunny é um contexto que nos faz questionar as relações, nos faz questionar quem somos, nos faz questionar o papel da educação e, mais do que nunca, nos faz refletir a respeito do que vem à frente a partir dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. E aí vamos olhar para a história para compreender que, se lá atrás a Revolução Industrial deu origem ao proletariado, Harari nos afirma que, no atual século, a revolução tecnológica, marcada pela inteligência emocional, artificial, marcada pelas relações tecnicistas, fará surgir uma nova classe massiva, a de trabalhadores inúteis, que terão a inteligência artificial, a máquina, os robôs, lhe roubar dos empregos. E nós, educadores? Como nos portamos e como orientamos os nossos educandos nesse contexto de que eles não sabem, por exemplo, que profissão vão exercer no futuro. Há pesquisas, o próprio Fórum Econômico Mundial diz que 65% das profissões do futuro ainda não existem. Quem tem filhos jovens aqui, como é o meu caso, Vitor, Gilson, nossos filhos não conhecem as profissões que vão ter. E a escola nesse contexto? Está lhes ensinando o quê? Que base para essa profissão que, afinal de contas, eles não sabem? O que você vai ser quando você crescer? Talvez qualquer coisa que eles digam não seja aquilo que, de fato, eles vão ser. Porque o mundo que está lá na frente está tão rápido que não vai lhes permitir, hoje, conhecer a sua profissão. Uma consultoria americana, em 2017, afirmou que, até 2030, 4 de cada 10 empregos serão substituídos por robôs. O Fórum Econômico Mundial, também de 2018, por outro lado, nos diz que a automação e robótica serão responsáveis pela criação de 58 milhões de empregos até amanhã, 2025, que está logo aí. Pensando, então, e tentando encontrar uma luz para esse caminho de maquinização, de robotização e de desumanização, nós temos algumas perspectivas. O MIT, por exemplo, numa pesquisa que fez com grandes empresas no Brasil, 264 empresas de grande porte no Brasil, afirmaram essas empresas pelos seus gestores que eles preferem candidatos que tenham habilidades sociais desenvolvidas àqueles que têm sólidos conceitos técnicos somente. Muito bem, então, aí já começa a surgir uma luz no fim do nosso túnel. Começa a surgir um novo rumo para essa educação, que não mais deve se prender ao conhecimento técnico, mas deve se prender a quem busca o conhecimento. Alvin Toffler, e essa citação dele é muito famosa, nos diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender,
desaprender e reaprender. Qual é essa educação do futuro, então? Como nós, educadores do ensino fundamental, do ensino infantil, passando pelo ensino médio, passando pelo ensino profissionalizante e pelo ensino superior até a pós-graduação, que educação é essa que liga a atualidade ao futuro? A educação que prepara o ser humano. A educação que prepara seres com capacidade de adaptação. E aqui entram as soft skills, as human skills, as people skills, as core skills, as habilidades que são desenvolvidas não por máquinas, não por robôs, mas é o que nos diferencia como seres humanos. Hoje, e não em 2030 nem em 2050, ainda hoje, para conviver nesse mundo VUCA, que não é mais VUCA, é BUNNY, nós precisamos ter algumas habilidades que máquina alguma, robô algum consegue ter. E que habilidades são essas? Algumas estão listadas aqui. A criatividade e a curiosidade para questionar o mundo, para questionar o status quo e para buscar novas respostas. E a ciência aqui tem um papel fundamental. O pensamento crítico, que não nos permite acreditar no que somente os nossos olhos veem, mas buscar mais e mais respostas para um mundo, inclusive, que nós pouco conhecemos. A resolução de problemas complexos, a não linearidade, a complexidade lá do mundo VUCA exige de nós também a capacidade resolutiva e uma tomada de decisões assertiva, possível a partir de uma negociação frutífera que beneficie as partes envolvidas. O trabalho em equipe. Mais do que nunca, está muito claro que o cuidado com o ser humano é um cuidado que exige a multiprofissionalidade. É o cuidado que exige um olhar complexo e que veja o ser como integral em qualquer uma das suas nuances. A capacidade de liderança e gestão de pessoas. O trabalho em grupo. O inspirar. A inteligência emocional, que nos faz nos adaptar aos contextos diversos, que nos faz ter a empatia para enxergar o mundo com os olhos do outro e, a partir disso, fazer a sua tomada de decisões. A flexibilidade cognitiva para aprender sempre, o lifelong learning. Somos eternos aprendizes. Da hora que nascemos à hora que morremos. Nós não paramos um pouquinho para fazer um MBA sobre a vida. A vida é de quando nascemos a quando morremos. Que essa aprendizagem constante é uma capacidade intrinsecamente humana. E como eu já disse antes, a capacidade de negociação. Então, Ornella, você está querendo dizer que não se ensinam mais hard skills? Você está querendo dizer que a partir de agora o técnico, o conhecimento técnico, as regras, os cálculos, a anatomia, como o Renato comentou, o nome dos ossos, dos músculos, dos órgãos, isso já não se ensina mais? Se ensina. Deve-se continuar ensinando. Não é ou, é e. São as soft skills e as hard skills que compõem o contexto do ser humano e das profissões do futuro. E a escola? E nós, educadores? Sabemos como ensinar soft skills? As soft skills estão em nós, são inatas. Nós somos seres coletivos, nós temos a habilidade da negociação, nós temos a criticidade, a criatividade, mas em níveis diferentes. Cabe à escola impulsionar capacidades que são inatas, mas que também podem ser desenvolvidas. E aí vem o nosso grande desafio. Vitor, Gilson, nas suas instituições,
cada um de nós, como pais inclusive. E na escola, então, nós procuramos desenvolver de algumas maneiras. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Está muito em voga, Renato falou sobre isso na sua palestra, sobre as metodologias ativas, que são as metodologias centradas no aluno. O aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem e não o professor como protagonista do seu processo de ensinagem. É a aprendizagem que gera conhecimento e não a ensinagem. Então, colocar o aluno como centro desse processo não se faz mais com a transmissão de conhecimento, mas com a construção. E aí temos as metodologias centradas no aluno. O aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem. A inserção precoce do aluno nos cenários de prática profissional. O contato com a realidade, que vai impor a esse aluno os desafios que ele vai encontrar depois como profissional, sob a supervisão dos docentes que vão lhe guiar nessa caminhada. Isso faz com que eles desenvolvam a empatia, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas. O suporte pedagógico e psicológico. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de seres que sentem, que pensam e que precisam de acompanhamento. Então, as nossas escolas, sim, precisam estar preparadas para dar esse suporte, esse acompanhamento para os nossos jovens, para os nossos alunos. As ações de responsabilidade social e voluntariado. Não se faz profissionais, não se formam profissionais engajados com soft skills desenvolvidas dentro dos muros da escola. Eles precisam conviver com a comunidade. Eles precisam trocar com a sociedade e sentir as mazelas da sociedade com as quais eles terão que conviver como profissionais. O desenvolvimento de lideranças. Programas de desenvolvimento de lideranças que insiram os jovens no processo de tomada de decisões, na educação empreendedora, na inovação, na pesquisa, na criatividade. E tudo isso só é possível com a capacitação e o suporte ao que eu digo sempre, que é a mola propulsora da educação e que Renato fez uma fala belíssima que nos reenergizou, os nossos professores. Coincidentemente, ontem, as minhas colegas do Unidep que estão aqui vão lembrar numa fala breve que eu fiz na instituição. Eu falei para um grupo de semeandos, que é um programa para preparação docente. E eu falava para eles não deixarem o seu olhar se embaçar com as dores do ser docente, que são muitas, mas que eles deixem o seu coração se encher com a graça de ser professor. Nós precisamos valorizar o nosso professor. É ele que faz a roda da educação girar. E as escolas, as instituições têm esse dever. Um professor sem esperança não vai conseguir dar esperança e perspectiva para o seu aluno. E aí, sem perspectiva, não há futuro. A Escola da Inteligência, que é uma iniciativa muito interessante, que está sendo desenvolvida por várias instituições do ensino básico, e que ensina a inteligência emocional, ou procura desenvolver a inteligência emocional, complementando o trabalho fundamental da família. Aqui em Pato Branco nós temos várias iniciativas, na Escola Mater Dei é um exemplo. Ensinar muito mais do que matemática, do que a tabuada, do que as capitais, do que o nome das plantas, do que a conjugação de verbos. Nós precisamos desenvolver nos nossos jovens a inteligência emocional, a capacidade de adaptação a esse mundo maluco com o qual eles vão ter que conviver daqui a pouco sem o amparo dos pais e dos professores. A escola, então, desde os níveis fundamentais, ao se propor desenvolver as soft skills dos seus educandos, os auxilia na construção de uma formação humana estável, que lhes permita uma melhor compreensão das suas emoções,
de forma que essas possam guiá-los de forma consciente, tornando as suas relações sociais saudáveis. Nós ouvimos falar em inteligência artificial, nós ainda não ouvimos falar em consciência artificial. Essa é uma atribuição única e exclusiva do ser humano, e é ela que vai nos diferenciar das máquinas e dos robôs. Então, para finalizar, o grande diferencial do ser humano no futuro, que nós, educadores, devemos ajudar a constituir, é a sua capacidade de somente ser humano. Um bom ser humano será um bom profissional. Obrigada pela atenção, espero ter colaborado.